tarde, boa noite. Estamos de volta com mais questões de informática para concurso público. E hoje vamos ver uma questão aqui sobre Calc do LibreOffice. Vem comigo. A questão 17 diz assim: qual o nome da função matemática do LibreOffice Calc utilizada para se obter o resto da divisão? Pessoal, mais uma funçãozinha nova para a gente estudar, né? Aqui a banca está cobrando o nome da função, tá? Para a gente obter o resto de uma divisão. E ele está cobrando o software LibreOffice, ferramenta Calc, beleza? Pessoal, vamos lá para a tela. A gente vai ver o mínimo e o mod, tá? O resto não existe e o div também não existe. O div é um erro de divisão, que a gente já até viu num vídeo anterior. A gente viu uma questão em Excel. Vocês estão lembrados dessa questão? Um número dividido por 0, ele retorna um erro de div. Beleza, pessoal? E a gente viu também, né, a função mínimo. Vocês lembram da função mínimo, pessoal? Função mínimo a gente viu em Excel. Função mínima, ela retorna o que, pessoal? Ela retorna o menor valor de um intervalo. Vocês estão lembrados? Menor valor em um intervalo. E também vai funcionar para LibreOffice, tá bom? Tanto em Excel como LibreOffice, a função mínima é a mesma. Beleza? A gente passa um intervalo e ela retorna o valor mínimo desse intervalo. Então, a gente vai ver a função mod. Bora lá comigo. Vamos para a tela. Bora lá. Função mod. O objetivo dessa função, pessoal, é retornar o resto de uma divisão. E ela pede como argumento, pessoal, dois argumentos, tá? Primeiro, o dividendo. E segundo, o divisor. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Então, igual a mod. Vamos supor que eu quero dividir 25 dividido por 4. Tá? Aí, qual que vai ser o resultado quando eu apertar a tecla Enter lá na minha célula? O resultado vai ser 1, né, pessoal? Porque aqui vai dar 6, né? 6 vezes 4, 24, sobra 1. Então, é o resto da divisão. Beleza, pessoal? Então, já matamos a questão, né, pessoal? Bora lá para a tela. Qual o nome da função matemática do LibreOffice Calc utilizada para se obter o resto da divisão? O mod. Perfeito, pessoal. Então, o nosso gabarito é a letra C. E ela também funciona para o Excel, tá certo?
Pessoal, vocês lembram da aula 16, da aula anterior, que eu fiz uma questão sobre referência circular? Não sei se vocês estão lembrados dessa questão. Sobre referência circular. Referência circular. Foi na aula 16 que a gente viu, na aula anterior. E a gente viu justamente para o LibreOffice, né? Então, só relembrando, né? Era uma soma que a gente passava e tinha um intervalo. Só que esse intervalo, ele estava fazendo referência 2 vezes. Por isso que dava uma referência circular. Dava um erro, e o número do erro era erro 522. Vocês lembram disso? Eu só esqueci de falar um detalhe, pessoal. Isso aqui, esse erro, ele só dá em LibreOffice, tá? Ele só dá para LibreOffice. No caso do Excel 365, pessoal, ele não dá esse erro, tá? Ele simplesmente ele não soma, ele retorna o valor 0. Depois, quando vocês puderem, vocês baixam o Excel 365 e fazem essa soma. Voltem à aula 16 e faz o mesmo esquema. Vocês vão verificar que ele retorna 0 quando é Excel 365. Tá bom? É só para deixar isso aí registrado, só para dar uma importância a isso, porque se a banca perguntar em Excel se ele faz referência circular, mas ele não retorna esse erro, tá? Se a banca falar sobre erro, que tipo de erro retorna, no Excel não retorna erro. Ele simplesmente não soma e retorna 0. Tá certo, pessoal? É só isso que eu queria comentar, tá bom? Sobre a aula 16. Mas é isso aí. Fechamos este bloco e a gente retorna amanhã com mais questões, tá bom? De informática para concurso público. Fica com Deus e até amanhã. Beijos!